Olá, saúde pública tipo exportação. Rússia, China e até os Estados Unidos querem conhecer o SUS, Sistema Único de Saúde. E é para falar sobre as parcerias internacionais que o Diplomacia entrevista o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro da China me falou o seguinte: eu quero ter um SUS para mim. E você vai ver mais. Diplomacia no ataque. Que desafios tem pela frente o novo ministro da Defesa, o ex-chanceler Celso Amorim? As Forças Armadas brasileiras estão muito aquém daquilo que o país necessita. Direitos internacionais. Senado Federal aprova projeto que amplia os direitos de trabalhadores brasileiros que são transferidos para o exterior. Nada mais justo que uma compensação salarial para esse trabalhador. Bancada estrangeira. Os brasileiros que moram lá fora poderão ganhar uma bancada parlamentar para representá-los aqui no Brasil. Essas pessoas precisam ser representadas aqui. No Arte e Diplomacia, o olhar fotográfico de Deva Rodrigues sobre o trabalho das mulheres africanas. E você ainda acompanha as análises do filme de animação Valsa de Bashir e o som caribenho do cubano Compay II. Recorri monte veredas e por fim não la encontrei. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Diplomacia, que traz ao longo do programa um ensaio fotográfico de Rômulo Mazzoccanti sobre Nova York, 10 anos depois do atentado de 11 de setembro. Como registramos na abertura do programa, 10 anos já se passaram desde o atentado de 11 de setembro em Nova York. Um acontecimento que mudou a forma de convivência dos povos. 11 de setembro de 2001. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos eram atacados em seu próprio território. Mais de 3.000 pessoas morreram. 10 anos depois, o mundo ainda sente as consequências. As consequências do 11 de setembro estão aí. A invasão do Iraque continua, apesar de haver uma data limite para a saída das tropas. Agora discute-se a continuação das tropas lá, sob um outro nome. Portanto, a violência não parou com a invasão do Iraque. O Afeganistão também continua quase ingovernável. Portanto, as consequências do 11 de setembro estão ali ainda. Eu considero que de lá para cá o mundo não está mais seguro. Pelo contrário, o mundo ficou mais inseguro porque com a crise estando na potência econômica e militar, ela responde à sua crise com violência. Alimentou a indústria armamentista em geral e trouxe um mercado para um novo tipo de armamentismo. Aí no lugar apareceu a produção dessas armas de informação. Surgiu um mercado novo que é muito grande. Depois do ataque, as potências ocidentais passaram a promover a exportação da democracia aos países árabes, explica a especialista, e a gastar vultuosos recursos no empreendimento. A política externa americana em relação ao mundo árabe dividiu-se em dois vetores. Por um lado, mudar determinados regimes, que foi o caso do Iraque e do Afeganistão, e por outro lado, a implementação de políticas ditas de soft power, que visavam apoiar a sociedade civil e grupos da sociedade civil no sentido de começar a construir práticas mais democráticas e maior participação na sociedade a partir da base. Basta ver que todas as tentativas de alterar a correlação de forças do ponto de vista econômico têm sido respondido com violência. Quer dizer, os países árabes continuam sendo foco de agressões, de invasões, o norte da África. Os ataques de 11 de setembro deixaram claro que o terrorismo ultrapassa fronteiras e colocaram a preocupação com esse movimento transnacional na agenda do mundo. O antagonismo entre o Ocidente e o mundo árabe se acentuou. Que uma das grandes mudanças que o 11 de setembro trouxe foi precisamente o facto do terrorismo associado ao fundamentalismo islâmico ter sido trazido para a agenda internacional dos países ocidentais. Aumentou o preconceito contra pessoas de religião muçulmana, aumentou também um certo preconceito contra as pessoas de origem árabe. Quer dizer, houve toda uma série de mudanças no dia-a-dia que o 11 de setembro trouxe para a sociedade. Foi uma mudança na relação do mundo árabe com o chamado mundo ocidental, em primeiro lugar, e segundo, como coincidiu com a globalização, com a força da globalização,
fez com que o mundo inteiro deixasse de se preocupar com o problema da pobreza, com o problema da justiça, com o problema mesmo do meio ambiente. E ficasse pensando em duas coisas: como os aeroportos podem levar pessoas sem que tenham bombas e como os aviões podem levar comércio de um mundo para o outro. Brasileiros que forem trabalhar em empresas nacionais no exterior vão contar com mais direitos trabalhistas. A iniciativa é do Senado Federal. A legislação atual não estabelece em detalhes as vantagens que o trabalhador deve receber quando é transferido para o exterior por uma empresa brasileira. Muitas vezes é preciso recorrer à justiça para conseguir benefícios como um adicional de salário ou ressarcimento de despesas. O projeto aprovado na Comissão de Relações Exteriores cria parâmetros para a transferência. O trabalhador deve receber um adicional de, no mínimo, 25% do salário. A empresa é obrigada a garantir serviços gratuitos de assistência médica ou seguro-saúde. Quando voltar ao Brasil, o funcionário terá direito a todos os aumentos salariais recebidos pela categoria profissional a que pertence. Lá ele vai trabalhar com um custo de vida em alguns países muito mais alto do que ele trabalhava aqui e logo o salário dele seria insuficiente para se manter lá e ainda passar dinheiro para os seus familiares quando ficam aqui no Brasil. Se o profissional permanecer no exterior por um período de até 6 meses, ele não tem direito aos benefícios da transferência. Mas para esses casos, o projeto também trouxe uma novidade. A empresa fica obrigada a pagar diárias ou cobrir todas as despesas com moradia, transporte e alimentação enquanto o funcionário estiver fora do país. Para um trabalhador brasileiro deixar o seu país, deixar a sua família e trabalhar no exterior é sempre uma dificuldade maior. Então, nada mais é justo que uma compensação salarial para esse trabalhador. O fundamental da proposta é que garante a atividade desse brasileiro em outro país e o reconhecimento dele ter recuperado os seus ganhos salariais quando voltar ao Brasil. É um texto avançadíssimo. O presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal afirma que, em alguns casos, os trabalhadores têm recebido benefícios maiores que os previstos no projeto. Segundo ele, muitos juízes determinam o pagamento dos aumentos de salário da categoria quando os profissionais ainda estão no exterior. Mas o advogado acha que o projeto traz muitos avanços. Ele já estabeleceu um débito para o empregador e um crédito para o empregado de 25% do seu salário como adicional de transferência. E não são só os direitos trabalhistas que podem mudar, os eleitorais também. Os brasileiros que moram lá fora também poderão ter ampliados os direitos eleitorais. Hoje eles votam apenas para presidente da República, mas podem até ganhar uma bancada no Congresso Nacional para representá-los. Os números são imprecisos, mas as estimativas apontam para mais de 3 milhões de brasileiros no exterior, entre legais e ilegais. Número de pessoas superior ao de habitantes de estados como Mato Grosso do Sul, Tocantins ou do Distrito Federal. No Congresso, 2 propostas de emenda à Constituição prevêem que os brasileiros no exterior tenham de 4 a 5 representantes na Câmara dos Deputados. Em abril de 2009, uma das matérias já foi aprovada pelo plenário do Senado, em primeiro turno. Aguarda agora a votação em segundo turno. O que é que se levantou, sobretudo na imprensa? Que vai custar dinheiro. Imagine. Nós temos quase 600 parlamentares. A minha proposta é criar 4. Essas pessoas precisam ser representadas aqui, né? A nossa proposta de emenda constitucional versa sobre isso. Deixar com que um percentual, talvez de 1% do número de membros da Câmara dos Deputados, que é 513, possa ser exercida por representantes desses brasileiros que lá fora precisam exercer a sua cidadania plena. Vários países com histórico de imigração já criaram a representação dos nacionais no exterior. Os portugueses elegem 2 representantes na Assembleia da República, um para os que estão na Europa e o outro representa os que estão nos demais continentes. Os italianos escolhem 12 deputados e 6 senadores, divididos em 4 áreas. Os franceses contam com 12 representantes no Conselho de Franceses no exterior. Cabo Verde, Argélia, Croácia,
Colômbia e Estados Unidos adotam diferentes tipos de representação. Os brasileiros no exterior apoiam a criação das cadeiras na Câmara dos Deputados. Nós temos uma série de demandas relacionadas ao trabalho, à educação, à previdência, à saúde, que necessariamente exige aí já uma representação mais efetiva no Congresso. Um canal adicional beneficia, por isso nós já nos pronunciamos a favor dos projetos de lei que confere representatividade política aos brasileiros no exterior. Também tramitam no Congresso projetos que ampliam o direito de voto dos brasileiros no exterior sem criar novos cargos. Hoje, eles participam apenas das eleições presidenciais. As propostas prevêem a possibilidade de voto também para senador, deputado federal, estadual, governador e até prefeito. Além de manter um vínculo com seus familiares, com a sua terra, com a sua origem, com a sua região, eu acho que isso, de certa forma, estimula, motiva o cidadão brasileiro que, por uma razão, mora fora, a acompanhar o noticiário, a acompanhar e exercer a sua visão crítica sobre aquilo que está acontecendo, aquilo que devia acontecer e aquilo que tem que avançar. E deixa o cidadão mais próximo daquilo que está acontecendo em todo o setor público brasileiro. A dimensão dessa comunidade tem uma importância em termos de divisas, em termos do papel que podem ter na projeção da nossa cultura, da nossa forma de ser, dos nossos produtos no exterior também, né? Tem todo um tipo de consumo de produtos e cultura brasileira por parte dos próprios brasileiros, mas também o papel dos próprios brasileiros de projetar isso aos estrangeiros. Eles mandam hoje cerca de 5 bilhões de dólares para o Brasil. A gente precisa tê-los em contato para que eles não parem de mandar esse dinheiro, para que eles sintam-se ligados. Mercado exterior. A balança comercial brasileira acumulou até agosto superávit de 20 bilhões de dólares. Confira os números na tela. O Brasil exportou 166,7 bilhões de dólares e importou 146,7 bilhões, uma alta de 71% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque ficou para os produtos agrícolas. De janeiro a julho, já acumulou mais de 86 bilhões de dólares, montante superior a todas as exportações realizadas ao longo do ano passado. Marolinha ou tsunami? Apesar do bom desempenho das exportações brasileiras, especialistas das mais diversas áreas estão preocupados com os cenários futuros. No Senado Federal, eles analisaram o tamanho e os impactos que a crise financeira internacional pode ter sobre a economia brasileira. Um dado positivo está na balança comercial do Brasil. Ela não foi afetada pela crise mundial. O Brasil tem acumulado superávit na balança comercial a partir de 2000. Ano passado, nós fechamos com superávit de 20 bi. O país responde por 1,4% do comércio internacional. A meta do governo brasileiro é conquistar novos parceiros e elevar essa participação para 1,6% até 2014. O que nós verificamos é um movimento em direção à diversificação dos destinos das exportações brasileiras. Os senhores podem notar que, por exemplo, a Ásia ganha importância, não é? Nos últimos anos, ganha também importância novos destinos como África, como Oriente Médio, e aí relativamente perdem participação Estados Unidos, Europa, parceiros tradicionais do Brasil. O Atlântico Norte deixará de ser o foco principal de movimentos de capitais, de transações comerciais para o Pacífico Norte. A China, Japão, o país da ASEAN vão conformar esse novo mundo. A China começou a ser a chamada fábrica do mundo, produzindo produtos crescentemente sofisticados e a preços cadentes, e jogou isso e começou a comprar grandes quantidades de matérias-primas. Com isso, subiram os preços das matérias-primas. Vai chegar um determinado momento em que a China não vai crescer os 10%, que você não vai ter, quer dizer, essa dinâmica, uma hora ela vai acabar. Então é muito importante que a gente comece a repensar esses modelos já agora.
Mas o aumento das exportações nacionais esconde um detalhe que já preocupa setores do governo e da indústria. É que desde 2002 cai a venda de produtos manufaturados e cresce a saída de commodities, como a soja e o minério de ferro. Seria, digamos, um risco qualquer país emergente, e inclusive o nosso, embarcar numa estratégia que fosse exclusivamente dependente das rendas oriundas da produção de commodities. Nós não podemos condenar esta nação a ser permanentemente uma nação de exportadores de commodities, cujos preços sequer são feitos aqui. Nós temos que vender commodity e aumentar o valor agregado dessas commodities. Para os especialistas, a chegada da China também estimula a guerra cambial. O Brasil acusa chineses e americanos de reduzirem artificialmente o valor de suas moedas para estimular as exportações. Como consequência, os bens produzidos no Brasil perdem competitividade no cenário internacional. Nós estamos hoje, no momento, com dificuldades de tratar desses problemas, a não ser que o capítulo cambial encontre uma solução, o que eu não vejo como uma coisa fácil. O Fundo Monetário poderia intervir diretamente em assuntos ligados à moeda, mas via OMC tem que ser através dos acordos de competência da OMC. A meu ver, o acordo de subsídio poderia ser uma dessas vias. Para o Banco Central, a guerra no câmbio não ameaça a segurança da economia brasileira. Nosso país está bem preparado para enfrentar essa fase da crise mundial. Temos reservas internacionais, temos capacidade e instrumentos de injetar, se for necessário, liquidez adicional na nossa economia. Mas para os senadores, o governo precisa reagir e estimular a indústria brasileira. A economia entrou no processo de exaustão. Crise é uma doençazinha. Crise é quando a gente corrige com as homeopatias. Mas hoje é uma exaustão. O Brasil tem que tomar medidas alopáticas, se defender, e já é tarde, mas ainda é tempo. A integração regional pode ser outro caminho para enfrentar a crise. Os países que formam a União de Nações Sul-Americanas se reuniram na Argentina para negociar medidas conjuntas que reduzam as fragilidades na economia do continente. A Unasul estuda a criação de um Banco do Sul e a formação de um fundo de reserva, a partir de contribuições de todos os Estados-membros. Nesse contexto, a integração econômica tem sido positiva no sentido de apoiar uma melhora do perfil produtivo dos países. A seguir, no dossiê diplomático, você confere os desafios do novo ministro da Defesa do Brasil. A gente volta em 1 minuto.